The Incredible Hulk Ultimate Destruction é um jogo de ação lançado em 2005 desenvolvido pela Radical Entertainment. O jogo oferecia aos jogadores a oportunidade de controlar o Hulk em sua forma mais destrutiva e imersiva, em um mundo aberto que recriava a sensação de poder ilimitado do personagem, com gráficos impressionantes para a época e mecânicas de jogo inovadoras. O game permitia que os jogadores destruíssem praticamente tudo ao seu redor, desde edifícios e veículos até a própria paisagem. Os jogadores enfrentavam diversos inimigos e se deparavam com missões que exploravam as habilidades do Hulk, como a capacidade de lançar objetos pesados, realizar ataques devastadores e até mesmo improvisar transformando elementos do cenário em armas. O game foi amplamente elogiado pela sua jogabilidade dinâmica e pela liberdade oferecida, permitindo aos fãs do personagem experimentar a fúria do Hulk de maneira inédita. Por tudo isso, Ultimate Destruction é lembrado até hoje como um dos melhores jogos do personagem. No vídeo de hoje vamos recordar como era sair quebrando tudo com o Hulk no PlayStation 2. The Incredible Hulk Ultimate Destruction, ou O Incrível Hulk Destruição Final, é um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Radical Entertainment, lançado em 24 de agosto de 2005 nos Estados Unidos e em 9 de setembro de 2005 na Europa, para PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube. Controlamos o Hulk em um ambiente de mundo aberto, no qual o jogador pode visitar a maioria dos locais e interagir com o ambiente enquanto não estiver envolvido em missões. A fase de introdução serve para mostrar os principais movimentos do personagem. O gigante pode socar e chutar com sua força descomunal, além de carregar enormes objetos, como rochas, carros e até mesmo caminhões, para depois, claro, arremessá-los como um canhão. O grandão é capaz de recuperar a energia quando está em repouso. O pulo do Hulk é quase um voo, e a sensação de liberdade lembra um pouco a do jogo Spider-Man 2. E assim como o Arachnidial, o Hulk pode correr e se agarrar em paredes, mas é claro, da sua maneira particular. A maioria dos movimentos pode ser carregado, isto é, com o botão pressionado, a ação ganha mais força. O analógico esquerdo movimenta o Hulk, enquanto o direito movimenta a câmera ou alterna o nosso alvo. O X é o botão de pulo, quadrado o botão de ataque, o círculo é usado para agarrar e arremessar, triângulo ativa o especial, R1 para correr, R3 posiciona a câmera atrás do Hulk, L1 serve para mirar e apertando o quadrado durante um salto temos um ataque aéreo. Já usando R1 mais o analógico esquerdo, o Hulk dá uma investida. Dá para fazer alguns combos simples e ativar outras habilidades usando várias combinações de botões. E uma das habilidades mais sensacionais do jogo é essa onde o fortão transforma as coisas em armas. Por exemplo, ao destruir um lança-foguetes, ele pode partir ao meio e usá-lo como dardos explosivos, ou até mesmo amassar um carro e transformá-lo numa espécie de luva de ferro retorcido. As opções e variações são muitas. No início, os movimentos do Hulk parecem limitados, e de fato são mesmo, mas ao chegar na aventura principal, o jogador logo ganha acesso a novos golpes, em troca de pontos de destruição, que se obtém naturalmente demolindo tudo e a todos. E a cada novo capítulo, mais e mais golpes são acrescentados à lista, sendo possível até mesmo comprar habilidades. O jogador tem liberdade para percorrer um mapa extenso e escolher fazer uma das missões. Pontos de interrogação fornecem diversas dicas e as estrelas amarelas representam minigames que não são obrigatórios, mas dão pontos como bônus. São pequenas tarefas como pegar itens em uma certa ordem ou levar um objeto a um local determinado. Já as estrelas verdes são as missões próprias do enredo e são obrigatórias para avançar no roteiro. Estas são mais complicadas e longas. A maioria das missões baseia-se em destruição, mas também há objetivos, como proteger determinadas edificações ou levar objetos para seu esconderijo. O
O jogo inicia com o Dr. Leonard, um médico de Bruce, em uma videochamada e pede que ele vá para a cidade, pois ele interceptou uma ligação e descobriu que na base militar, alguém que é chamado de Blonsky, junto com o General Ross, estão planejando um ataque à cabana onde Bruce está refugiado. Porém, em meio à ligação, os militares acabam atacando a cabana e Bruce se transforma no Hulk e consegue fugir. Porém, a cabana fica em chamas e Blonsky, que era obcecado pela transformação em Hulk, vai até as chamas e entra em contato com a radiação gama liberada pelas chamas. O jogo possui 7 capítulos, cada um composto por várias missões. O capítulo 1, chamado de O Inimigo Interno, tem 7 missões. A única coisa que você terá que fazer nessa missão é destruir. Procure carros, viaturas, helicópteros e destrua tudo. Enquanto isso, o general se irrita com Blonsky pela fuga do Hulk. E é aí que ocorre a primeira transformação do Blonsky no Abominável. E agora chegamos no primeiro chefe, o Abominável, uma versão ainda mais forte e grotesca do Hulk. Ao encontrarmos o chefe na arena fechada, mantenha sempre o botão de corrida pressionado. Alternativamente, use o salto carregado para escapar. Seja rápido e preciso, corra de forma circular. Assim o chefe tentará acompanhá-lo. Agarre os barris e arremesse contra o Abominável. Vencendo um vilão, chegamos no segundo capítulo, Deserto Escuro da Alma. Agora é preciso destruir antenas de satélites e helicópteros. O chefe aqui é a Hulkbuster. Não combata o chefe inicialmente. Perceba primeiro a existência de 3 antenas. Destrua a primeira e possivelmente o chefe enviará um sinal a ela para destrancar a porta, trazendo mais inimigos para lutar com você. Destrua então as 3 antenas enquanto tenta não ser morto pelo chefe e seus subordinados. E só depois vá com tudo pra cima dele. Blonsky discute com a Clemência, questionando a liderança do General Ross e pede para que ela traga Banner até ele. Assim chegamos no capítulo 3, chamado Sem Clemência, que possui mais 3 missões. De volta à cidade, a situação já fica preta logo no início, com muitos tanques e soldados com lança-mísseis. A próxima etapa é derrotar os robôs voadores e um robô principal que mais parece um chefe pela dificuldade. Porém, mais adiante vislumbramos que a chefe da fase é a Clemência, que nas HQs é uma humana que recebeu poderes através de métodos desconhecidos. Um dia ela começou a matar aqueles que não tinham forças para se suicidar por desespero, acreditando que estava fazendo um favor a eles. Clemência torna-se inimiga do Hulk, já que ele era a única pessoa que ela não conseguiu ajudar. Aqui devemos fixar o alvo nela e você deve ficar saltando, e após ela arremessar uma esfera de energia, desfira um gancho. Você estará diante dela, aproveite para prolongar os danos com um super combo. Não adianta jogar objetos devido ao escudo de energia que ela utiliza. Na segunda parte da chefe, os teleportes são reduzidos. Salte e desfira um gancho, então continue com o alvo travado e ataque até derrotá-la. Clemência diz ao Hulk que está sendo rastreada por Blonsky, e neste momento 2 mísseis estão indo em direção aos dois, atingindo em cheio o local onde estavam. Então Bruce começa a devanear, tendo pesadelos com uma criatura monstruosa misteriosa. O quarto capítulo, Choro e Destruição, é formado por 5 missões. Descobrimos então que o Dr. Leonard nos traiu. Isso mesmo, ele se uniu ao General Ross, que aliás é o 4º boss do jogo, mas você não vai lutar contra ele diretamente, e sim contra outro daqueles protótipos de robôs gigantes, só que esse meu amigo é um pouco maior que o outro e também bem mais forte. O General Ross era o comandante da base Gama e esteve presente no teste nuclear que transformou Bruce Banner em Hulk. Ele é pai de Betty Ross, o amor de Banner, e é claro que desaprova o relacionamento de sua filha. Ross quase sempre é um militar frio e é obcecado em capturar o Hulk, mas não porque o enxerga como ameaça, mas o seu objetivo real
é estudá-lo e usá-lo como arma do exército americano. Nas HQs, o general vem a se transformar no Hulk vermelho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Essa é toda a retribuição que eu te peço para que eu continue vindo aqui gravando esses vídeos para você, a você que me ajuda com a sua curtida e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Durante esse chefe, você certamente poderá se irritar em saber que a área está cheia de tanques, mas pelo contrário, eles serão até a sua salvação. Agarre um tanque, de preferência os que estão nos cantos. Use o analógico direito para posicionar a câmera de frente para o robô. Só comece a girar quando o robô se aproximar. E não se preocupe caso ele dispare foguetes ou lasers à distância. Aguente firme até se aproximar e atingir o robô até vencê-lo. It's not working. The creature's not a bloody dog. General, just keep your men away. I'll handle the Hulk. You have to believe me. I never wanted it to be this way. Sleep. Estamos no 5º capítulo, chamado Interior do Santuário, e é hora de escapar dessa prisão. Exploda tudo o que você vê, inclusive aqueles robozinhos pretos chatos e bazuqueiros. Para sair da fortaleza inimiga, você terá que passar por 4 campos de força, como aquele que separa uma parte do deserto de outra. Então pegue pedras, carros, o que tiver à disposição para destruir os caças e toda a força militar que seguir no seu encalço. Banner é capturado e torturado, o que aguça ainda mais os seus pesadelos com a criatura monstruosa que vive dentro dele e se apresenta como o demônio, o Devil Hulk. E esse é o próximo chefe do jogo. Nas HQs, o Devil Hulk foi originalmente criado quando Bruce era uma criança e era abusado por seu pai, Brian Banner. Ele queria e ansiava por uma figura paterna para protegê-lo e amá-lo, e certo dia estava lendo O Paraíso Perdido e viu uma foto da serpente oferecendo a maçã a Eva. Mais tarde, Bruce criou a personalidade do Devil Hulk para seu conforto, mas devido ao abuso de Brian, inconscientemente viu qualquer figura paterna como sendo terrível ou ruim. Anos depois, o Devil Hulk seria libertado após a exposição de Bruce à bomba gama. Por um tempo, ele assumiria o controle e forçaria Bruce a se transformar à noite. Não muito tempo depois, Bruce trancou o Devil Hulk e, devido ao medo de Bruce e desconfiança das figuras paternas, percebeu que o Devil Hulk era uma criatura do mal. Voltando ao jogo, arremesse objetos do cenário contra ele e continue com golpes. O melhor é ficar saltando e usar o ataque aéreo. Tente sempre contra-atacar para causar mais danos. Quando ele sair do buraco, não se assuste. Ele é grande, mas é fraco. Quando você chega perto dele, ou ele não faz nada, ou tenta te congelar, ou te morder. Bruce, please, I only meant to. Enfim, o último capítulo, o Jardim do Bem e do Mal. Ao chegar na entrada do laboratório, irá aparecer um daqueles robôs que você enfrentou dentro da fortaleza na última missão, lembra? Livre-se dele e entre. Então persiga o abominável e o ataque, mas se preocupe mais em se manter vivo, pois o exército está atrás de vocês dois e não vai ser fácil sair vivo desse bombardeio. Ele vai fugir então por diversos cenários e então chegaremos à batalha final mais esperada de todos os tempos, Hulk versus o Abominável. Seus dois únicos objetivos são se manter vivo, o que é mais fácil, e detonar o Abominável antes que ele destrua os 4 geradores da represa e inunde a cidade. Quando ele for tentar explodir um dos geradores, meta a porrada sem dó nem piedade. Assim, ele se atrapalha e leva um baita choque que gera muito dano nele. Então siga essa dica até detonar o feioso e no final aparecerá um vídeo com o Abominável explodindo a represa e se afogando, e o Hulk armando uma barreira de pedras para não inundar a cidade. Nobody ever wins when you're involved. When they print the morning edition, do you know what the headline is going to say? No
Survivors. Nadia. A dam burst today, releasing almost 20... Os jornais noticiam a inundação e culpam o Hulk por ela. Banner tem uma última conversa com o Dr. Leonard, onde este tenta se reaproximar de Banner, dizendo que os dois poderiam começar de novo. Banner, porém, diz que não pode ficar, pois toda a população está com medo do Hulk, e termina dizendo que não é mais uma pessoa, mas agora ele é o próprio Hulk, e as pessoas nunca entenderiam. Nesse momento, helicópteros localizam e encontram Banner, e o jogo termina com o Hulk fugindo mais uma vez. You don't have anywhere to go. Who does? Galera, falando sinceramente, os gráficos de Ultimate Destruction, apesar de muito bonitos, ainda são medianos se comparados a outros jogos da sua época. Não há nada de espetacular no visual do game, possuindo modelos 3D simples e cenários pouco detalhados. Todo o poder de processamento foi usado certamente para criar os mapas com carros, pessoas e outros adereços dos cenários. Assim sendo, com tantos objetos na tela, existem até alguns travamentos. O problema ocorre com mais frequência na versão para GameCube, mas mesmo assim não chegam a ser insuportáveis. A câmera também é um empecilho em determinadas situações, mas nada tão sério a ponto de comprometer a experiência, pois naquela época as mecânicas de câmera ainda estavam sendo aprimoradas jogo após jogo. A trilha musical é ótima, de qualidade, e o ritmo varia conforme a situação. É claro que a equipe desenvolvedora teve a ajuda de um profissional do cinema para ajudar nesse quesito. Os efeitos sonoros não deixam o ritmo cair nas cenas de ação, sobrepondo barulhos de tiros, de explosões e do impacto dos golpes do Hulk. Além disso, os diálogos contam com a segurança de atores tarimbados como Neil McDonough de Star Trek Primeiro Contato, e que também foi o dublador do Hulk na série animada de 96. He's real? Trust me, he's as real as the Hulk is. Understood. I'm going to activate the machine. I'm sorry, Bruce. This next part will be very unpleasant. Good luck. E Ron Perlman de Blade 2 e Hellboy, além de dubladores experientes como Ken Clark e Richard Moll. No entanto, quem gosta de jogos mais longos pode se decepcionar um pouco, pois aqui a jogatina não é tão longa ou tão profunda assim, variando de 3 a 4 horas de gameplay, porém para mim está ótimo. É notório que o foco da Radical Entertainment não foi o visual, tudo o que a desenvolvedora fez foi pensar na diversão de destruir coisas, e não há ninguém melhor que o gigante verde da Marvel para cumprir esse papel. Além disso, ainda conseguiu criar um enredo conciso na trama do jogo. Sério, te dá vontade de continuar para saber sempre o que vem a seguir. E não por acaso, pois a história foi escrita por Paul Jenkins, ex-escritor do personagem nos quadrinhos, além de construir um sistema de jogo bem planejado. O jogo é uma evolução do anterior, The Hulk, de 2003, que foi baseado no filme daquele ano, que tinha uma gameplay bem similar, porém o The Hulk era linear com fases. Já o Ultimate Destruction é em mundo aberto,
E em 2008 foi lançado o jogo baseado no filme do Hulk do MCU, porém agora desenvolvido pela SEGA, que praticamente copiou toda a mecânica do Ultimate Destruction e teve os seus gráficos aprimorados, porém mesmo com todo o capricho visual, acabou ficando inferior ao Ultimate Destruction. Após perder os direitos de fazer jogos do Hulk, a Radical Entertainment acabou criando a sua própria franquia de games, chamada de Prototype, usando a mesma engine de Ultimate Destruction, tendo a jogabilidade praticamente idêntica. No jogo Marvel Avengers de 2020, nota-se que a jogabilidade e os movimentos do Hulk foram baseados no game Ultimate Destruction, porém com muitos problemas, pois não dá para escalar os prédios direito e o personagem acaba escorregando muito, não tendo firmeza, tornando a experiência de jogar com Hulk algo bem frustrante. Voltando ao Ultimate Destruction, o jogo te dá a sensação de liberdade, a jogabilidade é ótima e é divertido demais sair destruindo tudo pela cidade. Você pode sair quebrando tudo aleatoriamente sem fazer nenhuma missão, só pela pura diversão, como se estivesse em um jogo de GTA do Hulk. Arrancar os helicópteros do céu é sensacional, sair esmagando com o gigante esmeralda, trazendo à tona o Hulk porradeiro e casca grossa que todo mundo gosta. Esse é o legado do The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com o seu like e a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito. Tá esperando o quê, cara? Dá essa força aqui para esse canal. Eu espero contar com você no próximo vídeo. Até lá!